A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Fortinet. Eu vou pedir para que, se vocês nos escutam, coloquem aí no nosso bate-papo aqui do webinar, para que a gente fique por dentro aqui se vocês nos escutam bem e se a tela já aparece aí para todos vocês. Nós iniciaremos o nosso webinar em breve, com o Thiago Borges, que já está aqui com a gente. Então, fiquem à vontade para mandar as suas dúvidas, para colocarem aqui no chat. Nós iniciaremos em breve. Olá, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da nossa série da Fortinet. Hoje nós falaremos sobre Fortinet Universal SASE, a solução completa para a segurança do seu negócio. Eu gostaria de convidar aqui agora o Thiago Borges, que vai conduzir esse webinar junto com vocês. Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês aqui no campo de perguntas, que nós falaremos ao final da apresentação todas as perguntas enviadas. Bom webinar. Thiago, seja bem-vindo. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Deixa eu analisar. Acredito que todos consigam me ver e Sim. Todos devem conseguir ver a minha tela agora também. Se possível, por favor, confirmem se está tudo ok. Tela, áudio, imagem, etc. Acho que vai ficar legal. Deixa eu confirmar aqui. O pessoal está vendo a sua tela, na verdade, a sua imagem agora. Deixa eu só confirmar se eles estão vendo a tela também e a tela também. Thiago. Acredito que foi.
fique à vontade, eu vou estar aqui no background. Perfeito, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Thiago, eu faço parte do time de CSE aqui na Fortinet, junto com o Danilo. E a ideia hoje é a gente bater um papo, né, sobre a nossa solução de Universal SaaS, a solução de Universal SaaS da Fortinet. A gente vai começar falando um pouquinho sobre soluções, fazendo a introduçãozinha aqui sobre solução SaaS de forma geral. Vamos entrar na nossa ferramenta, falar um pouco sobre ela, mas talvez a parte mais interessante aqui seja também a gente explorar um pouco as demos. Então, eu devo mostrar na prática aqui no decorrer de toda essa 1 horinha que a gente tem aqui, tanto o look and feel da solução, né, a tela, a GUI, vocês entenderem como ela está sendo organizada, mas também fazer algumas demos práticas aqui para que todo mundo entenda e tenha o mínimo de experiência com a solução, tá bom? Fiquem à vontade para enviar perguntas aqui no chat, à medida do possível a gente vai estar coordenando isso, tentando responder o máximo possível. Não conseguindo responder todas aqui durante a sessão, é claro, a gente consegue endereçar isso para vocês após a sessão. Tá? Bom, acredito que grande parte de vocês, se não todos, já deve ter ouvido falar da solução de SaaS, né? E existe a classificação de Universal SaaS também, que é o que o SaaS da Fortinet, a nossa ferramenta, se classifica ali, como o Gartner bem coloca. As soluções SaaS, elas têm sido bem demandadas pelo mercado por vários motivos, né? E alguns deles são esse aumento do trabalho híbrido. A gente sabe que no mundo pandemia e pós-pandemia isso aumentou consideravelmente. Para grande parte de nós aqui, isso é ótimo, né? A gente trabalha de casa muitas das vezes, a gente economiza muito tempo, mas isso traz também para nós bastante desafios, né? Então, como esses usuários que estão trabalhando de forma remota, esse usuário que está com um notebook ou algum device fora da minha rede, né, fora da segurança daquela rede, e depois ele traz isso para dentro do meu ambiente corporativo, como eu consigo trabalhar com isso. Isso é um problema, né, que acaba alavancando o uso de soluções como SaaS, as aplicações distribuídas, né, várias aplicações não mais estando só dentro do perímetro da rede, né, a rede acaba não tendo mais um perímetro específico, a gente tem cloud, a gente tem aplicações hospedadas em lugares distintos, enfim, eu preciso conseguir gerenciar tudo isso, infelizmente a gente não está tudo mais em um único ponto, nem os usuários estão e nem as aplicações, né? E claro, consolidação de fabricantes. Quando a gente traz esses vários desafios, a gente começa a colocar várias soluções para resolver os nossos problemas, ajudar a gente a endereçar esses problemas, e isso acaba criando um ecossistema de várias aplicações, de vários vendors diferentes, e a ideia, a tendência mundial hoje é fazer essa consolidação de fabricantes para ajudar a gente a gerenciar, ajudar a gente a ser mais expert, talvez nas soluções desse fabricante, facilitar o dia a dia, claro, né? E a gente sabe que com todos esses desafios que a gente enfrenta, né, várias aplicações em vários lugares distintos, vários usuários espalhados em vários lugares distintos, para a gente conseguir fortificar a nossa rede, conseguir melhorar o nível de segurança da nossa empresa, a gente tem que criar um mindset de Zero Trust. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar sobre esse mindset, que é onde a gente vai permitir o acesso à rede somente após fazer algumas validações. E mesmo após ter feito essas validações e permitir esse acesso, eu tenho que continuar monitorando a postura desses usuários, validando a postura, ver se nada mudou, porque o usuário pode ter entrado e depois ele ser comprometido. Enfim, eu tenho que fazer toda uma varredura nesse usuário e dar somente os acessos que ele precisa em determinados momentos. Isso, ou seja, se torna uma medida de controle e de permissionamento muito mais dinâmica do que o convencional, né? Somado a tudo isso, esses desafios, essas novas metodologias que o mercado nos obriga a trabalhar, esse novo mindset que a gente tem que ter, soluções como o SaaS são o que a gente tem visto no mercado hoje, soluções de TNA, enfim, para a gente conseguir endereçar todas essas dificuldades que a gente tem, esses desafios que a gente possa ter.
né? Então, o SaaS, ele nada mais é do que um conjunto, né, de funcionalidades, como Firewall as a Service, uma arquitetura. Ele acaba sendo um serviço, propriamente dito, para a gente, que agrega várias funcionalidades, vários, talvez, produtos em forma de serviço e consegue nos ajudar a melhorar a segurança da nossa infraestrutura de forma geral. Tá? A adoção de SaaS tem crescido bastante, a Fortinet não muito diferente disso, já tem esse produto já há alguns anos e cada vez mais vem ganhando espaço e trazendo inovação para o mercado. É claro, vocês já conhecem, acredito, grande parte dos produtos Fortinet. A gente tem um portfólio bem amplo de segurança. Esse portfólio ele acaba sendo dividido em algumas vertentes, alguns grupos ali de produtos, né? A gente acaba agregando alguns grupos de produtos. E o grande diferencial como eu comentei ali lá atrás, a gente está fazendo a unificação de vendor. Então, isso facilita bastante quando a gente tem produtos que seguem a mesma dinâmica, com FortiOS, com um sistema operacional único, né? No nosso caso, FortiOS, integração entre esses produtos, enfim. A plataforma de segurança ela acaba se tornando mais robusta quando a gente tem esse nível de integração e facilidade. E aí a gente tem uma estratégia, né, híbrida para SaaS. A ideia do SaaS, basicamente, independente de onde esses usuários estão, se eles são usuários remotos, se eles estão numa pequena unidade remota, se eles estão em unidades um pouco médias e grandes até, a facilidade que ele vai me dar para eu conseguir aplicar segurança para as redes de OT, redes que a gente não consegue, por exemplo, instalar um client ou fazer alguma verificação de segurança um pouco mais complexa, ou até mesmo instalação de algum outro sistema de segurança, a gente consegue agregar essas redes no SaaS e trazer um nível de segurança, o mesmo nível de segurança que a gente teria num firewall de perímetro, num firewall on-premise, num firewall de data center, para esses ambientes que estão dispersos. Né? E não só, de novo, não só para os usuários, mas para aplicações, para acessos terceiros, aplicações em nuvem, enfim, a gente agrega várias funcionalidades de segurança para conseguir trazer um nível elevado de segurança para a rede. Né? Isso é o mercado de SaaS hoje em dia, né? A gente tenta, e é claro, a gente vai entrar agora nesse ponto, falar um pouquinho mais da solução Fortinet, né? Como a Fortinet endereça, o que é a solução de SaaS da Fortinet? Bom, eu acho legal a gente começar dizendo que a solução de SaaS da Fortinet é um serviço. Tá? É um serviço, ela é uma suíte de vários produtos, funcionalidades, soluções trabalhados para customizados para que trabalhem de forma unificada, de forma orquestrada e tragam um maior nível de segurança para a rede dos clientes. Tá? A ideia aqui é ter isso como um serviço, então, ou seja, vocês não vão precisar se preocupar em fazer a integração desses produtos, a gerência de produtos ou funcionalidades de forma separada. A ideia é que a gente tenha um serviço unificado que facilite muito a vida do usuário, facilite muito a vida do cliente, de quem está operando, e que ele se preocupe, de fato, com a visibilidade de segurança, a visibilidade e segurança da infraestrutura dele, sem se preocupar com gerenciamento, com atualização de firmware, enfim, todo esse overhead vem para a gente, toda a integração, toda a customização acaba ficando nas mãos da Fortinet e vocês têm isso como um benefício. Tá? O nosso suite do FortiSaaS, é claro, é composto por várias funcionalidades que a gente chama, a gente tem, por exemplo, toda a parte de ZTNA, que é hoje muito bem difundida e falada no mercado com equipamentos on-premise, né, com FortiGate, on-premise, em cloud, enfim, a gente traz para dentro do FortiSaaS serviços como Secure Web Gateway ou Firewall as a Service, onde com o uso de agente ou sem agente, nós conseguimos fazer com que esses usuários remotos se conectem e trafeguem através do equipamento, da solução de SaaS, para que eles tenham um nível maior de segurança, que a gente consiga garantir um nível maior de segurança. Né? Toda essa solução de SaaS, ela é claro, powered by
FortiGuard, que é a nossa rede de inteligência e desenvolvimento de base de assinaturas, que são hoje, que fazem uso hoje muito de AI, Machine Learning para melhoria de base, enfim. Então, é toda uma suíte, a gente vai acabar falando sobre grande parte disso, onde a gente vai fazer o controle dos usuários, né, desses usuários que estão conectados, seja ele remoto, Team Edge ou Branch Campus. Quais são essas opções aqui? Remoto, eu tenho um usuário sem client, e eu consigo fazer o acesso pelo que a gente chama de Secure Web Gateway, ou seja, via proxy explícito ali, né, a gente consegue fazer esse direcionamento de tráfego para o serviço de SaaS. O usuário com client, onde com client, é claro, a gente consegue ir em níveis além do usuário sem client, onde a gente vai conseguir fazer uma inspeção um pouco mais elaborada, fazer análise de postura desse usuário em tempo real, enfim, a gente consegue trazer um nível de segurança maior para esses usuários remotos. A gente tem a opção de fazer o uso de Team Edge, onde eu vou ter, eu não consigo gerenciar esses endpoints, esses usuários, ou eu tenho muitas unidades, as unidades são pequenas, esses usuários a gente não tem um controle tão legal deles, enfim, eu não quero instalar nada na máquina do usuário para não criar mais overhead de trabalho, porque eu vou ter que gerenciar aquilo de certa forma, e remoto, né? Muitas vezes esses usuários estão distantes. Então eu posso trabalhar com o conceito de Team Edge, onde eu posso fazer uso de Access Points, FortiExtender, FortiGates, ou até alguns outros produtos de terceiros, para estabelecer um túnel de VPN IPsec, por exemplo, com a solução de SaaS, e tunelar. Então, ou seja, todo mundo que está conectado naquele Access Point vai automaticamente tunelar o seu tráfego para a solução de SaaS, e a inspeção vai ser feita em nuvem, trazendo o mesmo nível de segurança que ele teria on-premise, na rede corporativa, mesmo ele estando num ambiente remoto. Né? E, claro, a gente consegue agregar SD-WAN também tudo isso. Né? O SaaS, um dos grandes pilares do SaaS é ter o SD-WAN agregado. E falando de tudo isso que eu estou falando aqui, vocês podem perceber que a Fortinet faz isso muito bem, né? Soluções de casa, DLP, SD-WAN, enfim, tudo isso a gente já faz muito bem de forma até separada, de forma única, né, em produtos ou serviços específicos. Aqui o SaaS ele faz a junção de todos esses serviços e produtos, facilitando bastante o controle do que o usuário está acessando na internet, de aplicações, enfim, a gente consegue expandir isso consideravelmente com a postura de Zero Trust para todos esses usuários. Olhando ali por baixo do capô, não é diferente do que eu estou falando para vocês, né, a gente tem um sistema operacional único que roda em praticamente todos os nossos produtos, FortiOS. Isso facilita bastante a integração desses produtos. Então, para soluções de SD-WAN, Next-Generation Fire, enfim, todo esse controle dos produtos facilita bastante. Um plano de gerenciamento único, né? Então, a gente tem hoje, o SaaS ele tem um portal único, onde a gente vai fazer a configuração de todos esses serviços e funcionalidades. Eu vou mostrar aqui para vocês. Integração com SOC, então eu consigo trazer tudo o que está acontecendo ali, trazer essa informação para dentro do meu SOC, fazer uso de serviços de SOC também da Fortinet para ajudar a gente fazer essa análise do que está acontecendo na nossa rede. E, claro, o agente, ele é um dos pilares muito importantes dentro de soluções SaaS. A gente tem o FortiClient, que traz várias funcionalidades ali, integrado ao serviço de SaaS, que consegue melhorar consideravelmente o nosso nível de segurança ali. Tudo isso, é claro, sendo alimentado, retroalimentado o tempo todo pelo FortiGuard Labs, que é a nossa base de inteligência ali. Tá? Como eu comentei com vocês, o FortiSaaS tem uma console única, né? Eu vou mostrar, a gente vai passar ali um pouquinho para vocês, é uma console única onde eu configuro todos esses produtos e serviços. O interessante é vocês pensarem que vocês não vão ver produtos distintos, vocês não vão, como usuários ou como administradores do FortiSaaS, vocês não têm produtos distintos, vocês não têm consoles distintas, vocês vão estar visualizando o FortiSaaS em si, num painel fácil. O agente, ele é um agente único também, que a gente usa nos endpoints, então facilita muito, a gente não tem que colocar vários agentes diferentes, não tem que acessar várias consoles diferentes, tudo muito unificado e simples, de simples uso. Tudo isso sendo powered by FortiGuard, é claro, como eu comentei com vocês, e as opções de Team Edge são bem importantes também para aquele cenário que eu já me adiantei aqui e trouxe para vocês. Bom, antes de entrar em casos de uso, eu queria fazer aqui
iniciar com vocês, a gente conseguir visualizar aqui um pouquinho o que é o FortiSASE, tá? Aqui, eu estou fazendo acesso à solução de FortiSASE da Fortinet. Acho que vocês conseguem visualizar minha tela. Vocês podem perceber, para quem já conhece, para quem já trabalha com Fortinet, vocês vão perceber que o look and feel, né, a GUI, ela remete muito a produtos Fortinet, principalmente FortiGate. Porém, ela traz isso de um jeito até mais simplificado. O FortiGate, ele acaba sendo um produto que tem muita coisa, não vou dizer complexo, mas bem completo. O SASE, ele acaba facilitando bastante como a gente trabalha com o portal, como a gente vai trabalhar com todas essas possíveis soluções e funcionalidades, tá? Fazendo um apanhado geral, a gente tem o primeiro menu aqui, a gente tem dividido aqui em 6 menus hoje. O primeiro deles é o menu de dashboards, não muito diferente do FortiGate. A gente consegue adicionar alguns widgets, tirar alguns widgets e etc. Vocês vão perceber que aqui a gente tem informações, inclusive, de como está a rede do FortiSASE hoje, né, se a gente já teve incidente, se não teve. A gente tem os POPs, né, que são os pontos de presença, onde os nossos equipamentos, onde vocês vão ter hoje, né, no mínimo 4 instâncias. Então, por exemplo, numa ativação de uma nova instância de serviço do SASE, você consegue ativar em 4 localidades diferentes. Vocês podem visualizar aqui a gente mostra. Essa instância, por exemplo, eu tenho ela rodando em Miami, Ottawa, no Canadá, Burnaby, no Canadá, e também no Dallas, no Texas. Então, no caso improvável de indisponibilidade de um desses, o meu tráfego automaticamente já é direcionado para outro. No caso onde eu tenho clientes mais próximos de clientes locados no Canadá, locados nos Estados Unidos, eles vão escolher o POP mais próximo deles para fazer o acesso direto. Então, ou seja, é tudo feito para trazer a melhor performance para o usuário também. Aqui a gente consegue visualizar todos esses widgets. O interessante deles eu quero ver quais os endpoints que eu estou gerenciando. Eu clico nele aqui, eu automaticamente sou levado para uma outra tela que vai me trazer informações mais completas. Os widgets, eles são basicamente um resumo do que de fato está acontecendo, para a gente ter um acesso rápido, a gente bater o olho aqui e visualizar, e que podem, inclusive, ser customizados, tá? Então, consigo adicionar e remover widgets que se importem para a gente aqui. Widgets de banda, por exemplo, o que está entrando na minha rede, o que está saindo para acesso à internet, por exemplo, o widget para eu ver o que está sendo feito acesso no que a gente chama de private access, ou seja, o SASE ele não só controla o meu acesso à rede de internet, mas ele controla o meu acesso também a recursos internos. Tem algumas maneiras da gente fazer essas conexões. 2 delas, principalmente, sendo eu conectar o meu serviço de SASE com uma rede SD-WAN pré-existente. Então, eu já tenho um SD-WAN Fortinet, por exemplo, rodando. O SASE entraria como um novo spoke na minha rede. Ou eu fazer a conexão através de ZTNA. Enfim, a gente tem aqui os widgets, a gente vai passar mais sobre isso aqui depois. Na parte de security, a gente consegue ver algumas informações. Por exemplo, quando a gente passa o mouse aqui, vocês vão ver que vão mudando os números ali, ó. Então, a gente consegue ver algumas informações de alguns profile groups aplicados aqui em alguns dispositivos. Enfim, tem toda essa parte de dashboard que a gente consegue visualizar bem. FortiView, não diferente de FortiGate, você já deve estar acostumado, o Analyzer, o próprio FortiManager, né? A gente consegue ter esses parte de FortiView dentro desses produtos, e isso é trazido também para dentro do FortiSASE, onde a gente consegue ter uma visibilidade bem interessante do que está acontecendo, do que está sendo trafegado aqui, enfim. A parte de Edge Device, onde a gente vai configurar aqueles dispositivos que vão trabalhar para alguns clientes nossos nas pontas, né? Então, ou seja, ao invés de adicionar o cliente direto no SASE, eu coloco um produto lá para fazer isso. No caso aqui, a gente pode colocar um Extender, que eu não tenho. Eu posso colocar um FortiGate, que nesse momento aqui não tem também. E Access Points, que é o que a gente tem aqui nessa demo, por exemplo, onde a gente consegue visualizar que a gente tem um cliente atrás desse Access Point que está fazendo acesso. Então, eu visualizo o Access Point e, é claro, consigo configurar o profile do Access Point, SSIDs para esse Access Point, enfim, tem toda uma dinâmica de configuração que pode ser aplicada para esse Access Point na ponta. Parte de Network,
aqui é bem interessante, a gente tem essa visualização de mapinha aqui. Eu posso selecionar aqui no filtro o que eu quero visualizar. Nesse caso aqui eu posso visualizar endpoints, forte APs, extend, enfim. Eu vejo aqui os meus 4 POPs, por exemplo, então vocês vão visualizar aqui que os POPs estão aqui, e todos os outros recursos que eu tenho aqui, os outros 7, estão no Brasil. Eu aqui em Minas, a localização não está tão legal no meu IP, mas Uberlândia aqui seria onde eu estou. Enfim, a gente consegue visualizar bem aqui no mapa e fazer essa filtragem. Isso aqui facilita bastante o uso, né, e a visualização. Como eu comentei com vocês, eu consigo vincular o serviço de SaaS a serviços de acesso internos. Então, a parte de SPA, onde eu faço a conexão do meu SaaS com a minha rede de SD-WAN, os endpoints que eu gerencio nesse momento, né, que tem o cliente instalado e eu estou fazendo o gerenciamento dele, os usuários conectados. Os usuários não necessariamente são os mesmos dos endpoints. Eu posso ter usuários conectados que eu não tenho agente, né? Então tem toda uma dinâmica aqui por trás. A parte digital experience monitoring, então, ou seja, eu consigo monitorar a experiência do usuário e não só do meu POP para uma aplicação específica, mas eu consigo pedir que o FortiSaaS faça uma análise do endpoint para uma aplicação específica, tá? Isso é bem legal. Eu vou inclusive fazer aqui, ó, vou pedir para ele rodar esse teste a partir desse endpoint aqui, ó. É claro, o endpoint ele pode trazer inúmeras outras informações para a gente. Inclusive a gente consegue ter um inventário de aplicações sendo utilizadas nessa máquina, enfim, toda a parte de hardware, né, e tudo. Eu consigo vir aqui, por exemplo, em Digital Experience e pedir para ele rodar para mim um teste. Vou deixar esse teste rodando aqui. Ele vai começar a iniciar um teste desse endpoint para o Microsoft 365. Deixa esse teste rodando lá, depois a gente volta aqui e vê. Parte de configuração, não vou entrar muito aqui agora, mas basicamente aqui a gente vai fazer 80% da configuração do SaaS, do dia a dia. As outras partes, normalmente a gente configura e meio que deixa, mas aqui em configuração vai ser onde a gente vai trabalhar. Sistemas, a gente pode colocar aqui certificados, customizar as telas de erros que vão ser apresentadas e fazer a configuração do que a gente chama de Secure Web Gateway, ou seja, aquele arquivo PAC para ser colocado nas máquinas que não tem agente, tá? E toda a parte de analytics. Diferentemente, num ambiente on-premise, por exemplo, a gente tem um FortiGate e um Analyzer, a gente tem 2 consoles distintas, né? Então, eu logo no FortiGate, quero gerar um relatório, logo no Analyzer, quero ver um log um pouco mais histórico, vou para o Analyzer. Com o FortiSaaS, a gente tem isso tudo numa console única, facilitando bastante a geração de relatórios, a visualização de logs, de segurança, de acesso à internet, acesso privado, enfim. E, é claro, a gente consegue também jogar esses logs para um serviço de SOC as a Service, eu consigo encaminhar esses logs para um outro Analyzer, por exemplo. Enfim, a gente consegue fazer esse direcionamento de informação. Tá? Bom, esse foi um overview da GUI do FortiSaaS. Não estou olhando aqui as perguntas por enquanto, mas talvez daqui a pouco a gente caia nessa questão das perguntas aqui, a gente consiga falar um pouco mais sobre isso. Vamos entrar aqui em alguns casos de uso. Basicamente, algumas arquiteturas possíveis, como a gente vai se utilizar do FortiSaaS para nos ajudar no dia a dia. Tá? O caso de uso talvez mais comum seja o que a gente chama de SIA, né? Que é o acesso seguro à internet, tá? Onde eu vou ter usuários remotos, em casa, em viagens, enfim, usuários remotos que vão fazer apenas o acesso à internet. E eu quero garantir que, mesmo distante da rede corporativa, eles tenham o mesmo nível de acesso à internet, o mesmo nível de segurança que eles têm on-prem, né, em casa. Então, a ideia aqui do acesso seguro à internet é dar fazer com que, usando o cliente ou não, esses usuários passem pelo serviço de SaaS em nuvem, que é uma nuvem proprietária da Fortinet, né? E nessa nuvem eles tenham toda a parte de inspeção de segurança. Eu vou entrar nesse detalhe, como a gente cria a regra, quais as inspeções a gente consegue fazer, etc. Mas, adiantando, basicamente são o mesmo nível de segurança que você consegue ter no on-prem, você vai conseguir ter no serviço de SaaS. Logo, as mesmas inspeções de IPS, controle de aplicação, antivírus, inspeção SSL, enfim, tudo isso a gente teria
também dentro do FortiSaaS. Um detalhe bem importante que é legal frisar é que o dimensionamento desse produto, desse serviço que está dentro da nossa nuvem para o acesso de vocês, já é feito pensando na inspeção SSL. Então, ou seja, vocês não precisam preocupar, se eu habilitar a inspeção SSL aqui, essa caixa, será que ela vai aguentar ou não vai? Enfim, a gente tem toda uma equipe trabalhando nessa infraestrutura, já fazendo o dimensionamento com essa visão e cuidando, né? É claro, fazendo monitoramento e etc., cuidando para que isso não seja um gargalo para vocês. Então, a ideia é que a gente tenha um acesso 100% seguro, é claro. O segundo caso de uso seria o que eu comentei com vocês, o acesso privado seguro. Né? O acesso privado seguro é aquele caso onde eu tenho já um hub de SD-WAN, algumas unidades de SD-WAN, ali como spokes, né? E eu quero conectar o meu SaaS no meu hub SD-WAN. Para quê? Para que os usuários que estão remotos, fazendo acesso à internet, possam também ter acesso, através desse hub, a outros recursos. Por exemplo, recursos como serviços dentro do meu data center, serviços dentro da minha infraestrutura de cloud pública, porque eu posso, às vezes, ter um acesso direto, um link diretamente partindo do meu data center, e aí eu vou escolher como eu posso rotear e por onde eu quero passar esse tráfego. Eu preciso que eles tenham acesso à minha rede corporativa por algum motivo. Usuários de TI mesmo, eles estão remotos, mas em algum momento eles vão precisar ter acesso à rede corporativa para ajudar a dar uma manutenção no usuário remotamente. Enfim, você consegue, interconectando o SaaS ali, dar acesso aos usuários remotos para a sua rede corporativa. E também acesso baseado em ZTNA. Assim como a gente já tem o ZTNA hoje, fala bastante de ZTNA, né, para acessos a aplicações, acessos a serviços que a gente está disponibilizando. O que a gente chama de SPA, que é o acesso privado seguro, ele permite a gente usar nesses dois moldes, né, com o ZTNA fazendo, é claro, toda aquela análise de postura. Então, eu permiti o acesso, porque eu validei o endpoint, ele não está comprometido, eu validei o usuário, o cliente está conectado, eu estabeleci um túnel seguro, enfim, tudo ok funcionando. Em determinado momento, algo muda no dispositivo e ele passa a não ser mais compliance para uma regra de acesso. Eu posso fazer esse bloqueio através do ZTNA. E, claro, acesso seguro também a aplicações, a serviços de nuvem. Né, acesso seguro a aplicações em nuvem, aplicações, por exemplo, Office 365, Salesforce, enfim, todo esse acesso passando ainda pelo nosso serviço de FortiSaaS, eu consigo fazer toda a inspeção, consigo fazer validação se esse acesso é devido ou não, consigo fazer validação, inclusive, de tenants, para um Office 365, por exemplo, para um Azure, enfim, para alguns players, a gente consegue validar. Então, esse usuário, mesmo ele estando remoto, ele só vai conseguir acessar uma conta na Microsoft se for @corporativo, @empresa. Né? Se ele tentar acessar uma via Hotmail, etc., eu quero bloquear. Então, eu vou demonstrar isso daqui a pouco para vocês também na prática, tá? E, claro, um outro dado importante é que a gente chama de inline CASB, isso, né? Porque todo o tráfego está passando pelo serviço de FortiSaaS. Então, é um tráfego que está passando inline. Nesse inline ali, eu consigo permitir esse usuário a ler um arquivo, mas não alterar, só visualizar, enfim. Tem toda uma dinâmica naquele controle de aplicação que a gente já faz hoje no FortiGate e outros produtos, né? A gente consegue trazer isso para o usuário que está remoto, que não está dentro da nossa rede também. E um dado bem importante não temos só o inline CASB dentro da solução de FortiSaaS. Temos também o que a gente chama de API CASB. A Fortinet tem um produto chamado FortiCASB, né? Esse produto é um produto que se comunica com as nuvens, né, com os tenants ali via API, e ele traz para a gente várias informações, principalmente relacionadas à segurança, atividades dos usuários, o que os usuários estão fazendo, o que está acontecendo, e a gente consegue criar algumas policies, e já vem com várias policies ali de validação, se o comportamento está aderente ou não às políticas da empresa, enfim. Eu adquirindo, por exemplo, uma licença de FortiSaaS para 100 usuários
de FortiSASE, eu automaticamente também ganho 100 usuários de FortiCASB, que no final das contas vai complementar o meu nível de segurança dentro da empresa. Tá? Onde eu vou ter um inline CASB, onde eu consigo em tempo real validar o que esses usuários estão fazendo, ter visibilidade, até mesmo fazer bloqueio. Porém, eu consigo também ter visibilidade via API e até mesmo coletar informação daqueles usuários que talvez não estejam passando pelo CASB, mas estão fazendo esse acesso a essas aplicações em nuvem. Então, a ideia aqui é a gente cercar de todos os lados, criar, de fato, a famosa camadas de segurança, né? Várias camadas de segurança, para a gente fazer um nível melhor de proteção para nossas redes. E aqui algumas telas do próprio FortiCASB, para vocês verem que a gente consegue visualizar e controlar em ambos. Tá? E aqui, novamente, não menos importante, toda a parte de TeamEdge. A conexão aqui é bem simples e tranquila, como vocês podem ver. Basicamente, eu consigo conectando um access point no FortiSASE, ele vai tunelar todo o tráfego. Todo mundo conectou no SSID, está navegando normal. O usuário nem está percebendo, mas ele já está passando pelo FortiSASE. Para uma rede de OT, por exemplo, onde você tem alguns dispositivos que conseguem falar Wi-Fi, é sensacional. Você consegue jogar isso garantir, adicionar um nível de segurança no tráfego daquele usuário de OT. Por exemplo, num caso onde você, eu tenho umas impressoras, eu tenho alguns relógios de ponto, sei lá, algo do tipo, onde eu não consigo colocar um client, eu não consigo configurar um proxy, esse tipo de solução, seja ele através de um access point, ou até mesmo de um extender, que consegue, onde a LAN dele seria cabeada mesmo, a gente consegue pegar todo esse tráfego desses usuários, tunelar e jogar para o SaaS, para garantir um nível maior de segurança para esses usuários. Oli, se eu estiver falando muito... Não, você não está falando muito. Na verdade, nós estamos com muitas perguntas aqui. Nós já fizemos aqui uma seleção, mas pode continuar, porque aí ao final da sua fala, a gente traz essas perguntas para você responder também. Algumas já foram respondidas ao longo da sua apresentação, mas tem algumas aqui que eu acredito que vai ser interessante trazer também para já responder para todos. Mas pode continuar. Perfeito. Perfeito. Eu vou partir para uma parte, né? Eu vou começar agora essa parte um pouco mais prática aqui, mostrar para vocês um pouco mais do funcionamento do SASE, né? Foi só um overview da GUI aqui anteriormente. E aí eu acho que talvez nessa dinâmica eu respondo algumas dessas perguntas ou não. E aí a gente leva como dúvidas para pós-sessão, né? Pós-apresentação, né? Na mesma sessão. Bom, pessoal, vamos dar uma geral aqui agora nessa parte de configuração do FortiSASE. Eu não vou dizer que é a parte mais importante, porque eu acho que cada uma tem sua própria importância aqui dentro, mas talvez seja a região aqui onde a gente vai mais ter alterações, né? Ter modificações, ter mais interação. Basicamente aqui é onde eu vou configurar, por exemplo, os meus profiles dos meus endpoints. Então, eu estou trabalhando no modelo onde eu tenho agentes. Eu preciso configurar como é que vai ser esse profile do endpoint desse agente lá. Eu posso criar vários profiles aqui, dar match em grupos, por exemplo, do AD, dos usuários. Com cada grupo de usuário vai dar um match em um profile aqui de endpoint. No nosso caso, a gente tem um, que é o default. Vou mostrar para vocês, mas aqui dentro eu consigo configurar algumas coisas, é bem interessante. Então, eu consigo configurar regras de bypass do FortiSASE, por exemplo, tá? Com regras de quando vai se conectar ao FortiSASE, então vai estar sempre online, o usuário vai precisar conectar manualmente, estabelecer uma VPN manualmente, ou esse usuário vai ter a possibilidade de desconectar da VPN ou não. Enfim, eu consigo gerenciar algumas configurações do cliente, tá? Quando esse usuário não vai bypassar, não vai enviar o tráfego X para o FortiSASE. Então, a gente tem esse caso também. Seria o famoso split tunneling, né? Onde eu não vou tunelar aquele tráfego, eu vou sair para a internet direto aqui. Consigo ter algumas regras desse tipo. Opções para a gente fazer alguns debugs, enfim, né, nesses usuários. Enfim, a gente consegue configurar alguns detalhes aqui nessa parte de conexão. Na parte de proteção, eu consigo habilitar
o que eu quero que seja o que eu quero que rode no agente. Eu já tenho meu antivírus. Eu já trabalho com um vendor X de antivírus e não quero mudar isso. Beleza, desabilito aqui, o FortiClient que vai estar instalado lá não vai ter um antivírus próprio, né? Não, mas eu quero que meu antivírus rode. Enfim, consigo adicionar aqui. Quando scanner de vulnerabilidade é uma funcionalidade também do FortiSASS, ele consegue fazer um scanner da máquina como um todo, trazer essas informações para a gente, apresentar de uma forma bem interessante. Posso colocar isso para rodar ou não, enfim, posso habilitar ou não, fazer controle de mídia removível, né? Um USB, enfim, dos endpoints, permitir, não permitir, criar exceção, enfim. Eu quero só monitorar, então gerar log de tudo, eu quero bloquear, não pode usar, quero permitir, mas não quero monitorar, enfim. São algumas opções que a gente consegue habilitar aqui. Parte sandbox, para onde a gente vai enviar esses arquivos para o sandbox? Eu tenho um sandbox próprio, então eu quero enviar para ele, para a minha solução de Forte Sandbox. Não, quero enviar para o sandbox em nuvem. Não quero enviar para o sandbox. Enfim, todas as opções de configuração aqui, a gente consegue colocar exceções, enfim. Toda a parte de ZTNA que eu comentei com vocês, né, onde eu tenho o FortiSASS, eu tenho o dispositivo remoto, né, o endpoint, e eu tenho um data center, eu tenho um FortiGate instalado em cloud pública, enfim, eu tenho alguma outra unidade e eu tenho serviço atrás dessa unidade. Eu consigo criar regras de ZTNA dentro do SASS para que ele já aplique essas regras diretamente dentro do meu endpoint. E, é claro, o SASS, em conversa com esse FortiGate, que já está hospedado em algum outro lugar, vai informar para ele as tags, a postura desse endpoint, enfim. Ele vai monitorar para que esse FortiGate permita ou não, e se permitido, monitore a postura daquele usuário, podendo, inclusive, cortar o acesso em determinado momento. Então, a gente consegue configurar bastante coisa aqui dentro. Então, a ideia aqui não é a gente dar um curso de ZTNA, mas só trazer a possibilidade, eu vou mostrar isso na prática para vocês. E claro, a gente tem algumas configurações mais básicas, uns settings que a gente pode dar visibilidade para o usuário ou não lá no cliente do endpoint, né? Pegando esse gancho, tendo o FortiClient instalado, na verdade eu vou voltar um pouquinho e trazer mais informação aqui antes disso. Bom, isso é o profile do endpoint. A gente consegue configurar um ou vários profiles, dar match em grupos, enfim. E aqui eu consigo configurar métodos de autenticação desses usuários. Esses métodos de autenticação podem ser via LDAP, Radius ou o uso de SAML, por exemplo. Aqui a gente já tem toda uma dinâmica de SAML criada e configurada para logar através da solução que a gente tem de FortiTrust ID. O que é o nosso FortiTrust ID? É uma solução, um proxy de SAML, tá? Onde eu consigo configurar, por exemplo, que o meu FortiTrust ID ou um FortiAuthenticator, por exemplo, esses produtos eles podem ter várias bases de autenticação, LDAP, Radius, outras soluções de SAML, por exemplo, enfim. E aí eu faço dele um proxy. O SaaS autentica só nele, e ele tem as regrinhas de como ele vai autenticar, quais usuários, enfim. Ele só vai fazer, o SaaS terceiriza essa autenticação para lá. Aqui a gente está usando, no caso, um FortiTrust ID, essa autenticação sendo feita nesse cara, e eu consigo fazer o onboard dos usuários. O que é o onboard dos usuários? Como eu vou instalar esse client aqui, como eu vou fazer o deploy? Consigo baixar um client, rodar uma rotina para ser instalado em todo mundo, enviar um link por e-mail para que esse usuário consiga baixar e ele mesmo instalar. Consigo enviar um invitation code para que esse usuário que já tenha talvez um FortiClient instalado, só coloque esse code lá e automaticamente ele já comece trocar informação com o SaaS, baixar a configuração, estar compliance com o FortiSaaS, enfim, existem algumas opções de onboarding, e aí agora vou voltar lá no endpoint. Basicamente, quando a gente tem um FortiClient free ou que não está sendo gerenciado, aquele invitation code eu colocaria nessa tela aqui. A partir do momento que eu insiro ele aqui, dou um start, ele demora uns segundinhos, conversa com o FortiSaaS e ele passa a ser gerenciado por o que a gente chama do FortiClient Cloud, que é o FortiClient que está, o MS, né, o nosso gerenciador dos clientes, que está dentro da solução de FortiSaaS.
Aqui dentro, a sincronização ela acaba acontecendo de 1 em 1 minuto, mais ou menos. Então, a gente tem toda essa informação. O acesso remoto, a VPN, nessa máquina específica que eu estou utilizando, ela já é estabelecida de forma transparente, de forma sem eu precisar vir aqui, colocar o usuário sem, enfim. Por quê? Porque essa minha máquina está no AD, no Azure AD. Então, o meu próprio usuário da máquina já consegue se logar na VPN, a autenticação lá é feita através do mesmo SAML, tá? Destinos de DTNA, a gente já tem alguns destinos de DTNA baixados para cá, proteção contra malware, então o antivírus está ligado lá, eu mostrei para vocês, então ele já está ligado aqui também, já está rodando. Varredura de vulnerabilidade, então ontem já rodou uma análise de vulnerabilidade nessa máquina aqui, mas ela está agendada para rodar todos os domingos, está o horário, enfim, isso é configurável. Sandbox, a gente já tem também informações aqui de arquivo sandbox, enfim. E como que eu vejo, falando de ZTNA, aquelas tags que eu comentei? Bom, eu consigo clicar aqui no meu nome, né, no meu usuário, e eu consigo ver algumas informações aqui. Hosting da minha máquina, né, e o que a gente chama de Azure, o domínio que eu estou usando é um Azure AD, como eu falei para vocês, e as tags que eu tenho. Tá? Essas tags também são configuradas dentro do próprio FortiSASE. Logo aqui embaixo, ó, ZTNA Tagging. Então eu consigo configurar algumas dessas tags aqui. Notem que tem várias aqui. Nesse caso lá do meu endpoint, eu estou com a tag Corporate PCs, né? Essa tag, por exemplo, é essa aqui, ó, onde o FortiClient ele faz algumas validações. Se, no meu caso, Windows aqui, isso, é claro, poderia ser para vários sistemas operacionais diferentes, como Windows, Mac, Linux, iOS, Android, enfim. No meu caso, Windows aqui, ele está validando se eu tenho antivírus, se o Windows Security ou o Defender está habilitado, né, o firewall do Windows basicamente, e se eu não tenho um arquivo lá chamado vírus.txt na máquina, é uma forma da gente fazer uma validaçãozinha ou outra, uma brincadeira ou outra. Ele, se for uma máquina Windows, ele tendo todos esses parâmetros, ele ganha essa tag aqui, ó, Corporate PC, que é o mesmo nome ali em cima, tá? Mas eu consigo criar regras aqui para várias outras coisas. Por exemplo, se o usuário está num grupo do AD, regra de antivírus, se tem um determinado certificado, domínio, se é gerenciado pelo MS, um arquivo em si, um range de IP, enfim. Por exemplo, eu vou criar um aqui, ó, OS version. Vou até fazer o seguinte, ó, vou criar um outro aqui, um outro tag. Ó. Notem que aqui eu tenho só uma tag, Corporate PC. E aí, quando eu venho aqui dentro, eu posso configurar aqui, ó, um Windows 10. Aquela um Windows 10, então ele vai lidar para mim se aquele sistema operacional que eu tenho lá é o Windows 10. Se for, ele vai me dar a tag Windows 10, basicamente. Tá? Bem simples, mas para você ficar bem tranquilo para vocês entenderem. Então, o Windows 10 aqui, daqui a pouco, vocês vão perceber que a gente tem esse tempo de telemetria, né? Que, ó, já está sincronizando, não sei se deu tempo, vamos ver. Ó, a próxima sincronização vai ser em alguns segundos. E, se eu voltar aqui, ó, a tag Windows 10 já está aplicada. Então, eu crio uma regra lá, ele automaticamente bate aqui e já fica operacional, digamos assim. Tá? E aí, é claro, o que eu posso fazer com essas tags? Bom, eu posso criar regras baseadas nessas tags. Tá? Por exemplo, aqui em cima é onde eu faço toda a parte de configuração de regras. Assim como a gente costuma fazer no FortiGate, por exemplo, né? Eu tenho essa parte de configuração de regras aqui. A gente já tem algumas regras pré-prontas que eu posso habilitar ou desabilitá-las, por exemplo, fazer um bloqueio de acesso a thread feeds externos, fazer um bloqueio de redes de botnet, essas regrinhas já vêm aqui, eu posso talvez só desabilitar elas, mas eu tenho algumas outras regras aqui. No meu caso, aquela minha máquina está sempre batendo nessa regra aqui. Como é que essa regra é criada? Bom, eu tenho aqui, como source, eu posso colocar tudo, eu posso colocar uma regra que seria aplicada para todo mundo, independente da origem desse cara, mas no meu caso aqui eu estou colocando uma regra aplicada para usuários de VPN. Qual que é a origem? Né? Uma rede específica, eu poderia especificar aqui, por exemplo, a tag, aquela própria tag. Então, só o Windows 10. Todo mundo que conectar via VPN, que tenha o Windows 10, vai dar um match nessa regra. Todo mundo que conectar na VPN, que esteja no Corporate PC, vai dar um match nessa regra. Enfim, eu poderia fazer alguma configuração aqui baseada
em tag ou não. Eu tenho um usuário aqui e especifiquei um grupo de usuários, poderia ser para todos os usuários de VPN? Poderia, mas eu especifiquei um grupo de usuários aqui e acesso à internet. Todas as portas, está tudo liberado. Porém, eu estou usando aqui um profile group. E notem que é esse demo BDE, tá? Eu estou aceitando o acesso, a regra está habilitada, eu estou logando tudo. E eu tenho um profile group que é o demo BDE. Assim como nas regras que a gente tem convencionalmente no FortiGate, eu consigo aqui dentro vincular serviço. No FortiGate a gente seleciona de forma separada, né? Eu habilito o Application Control, um profile de Application Control. Habilito um Web Filter, coloco um profile de Web Filter. Enfim, faço um a um. No FortiSASS a diferença é que eu tenho um grupo de profiles. Tá? Então, esse demo BDE é o que a gente vai ver daqui a pouco aqui em Security. Aqui dentro de Security eu posso configurar alguns profiles. Tá? Eu tenho aqui 4 configurados, contando com o default. Esse profile aqui, ele já está com SSL Inspection habilitado, Deep Inspection. Tá? Eu poderia alterar isso aqui, enfim, mas a gente quer que ele tenha um maior nível de segurança. E aqui dentro eu tenho o que eu posso configurar dentro do FortiSASS. Então, antivírus, habilitar ou não, vocês vão perceber que algumas configurações elas tendem a ser um pouco até mais simples, para facilitar, para deixar um pouco mais prático o nosso dia a dia. Configuração de Web Filter. Então, eu tenho aqui configurações de Web Filter, onde eu bloqueio várias categorias, monitoro algumas outras. O monitorar é permitir, mas logar. Tá? E monitoro algumas outras e permito algumas outras. Tá? E aí, esse permitir e nem logar, eu não preciso criar log disso. Basicamente isso, mas eu poderia criar aqui, por exemplo, URLs específicas, procura por texto e bloquear texto, enfim, toda aquela dinâmica que a gente já conhece de Web Filter, a gente tem aqui também, com a categorização dos websites, enfim, mas aqui dentro também do Inline Casb, eu consigo fazer aquele controle de endpoint, enfim, toda essa configuração. Aqui a gente consegue fazer a parte de IPS, controle de filtro de arquivos, enfim, controle de aplicação. A gente consegue trazer tudo aqui para dentro do FortiSASS. Mostrando na prática para vocês, a minha máquina conectada aqui, conectada na VPN. Vou fazer um acesso aqui para vocês entenderem, ó, um acesso DLP. Um filtro de DLP, por exemplo, que eu tenho criado. Eu vou gerar um número de cartão de crédito aqui para mim, copio esse número de cartão de crédito, acesso aqui um outro portal e vou tentar transferir esse número de cartão de crédito. Ó. Submit. Automaticamente bloqueou. Por que esse acesso foi bloqueado? Porque eu tenho uma regra de DLP aqui que bloqueia cartão de crédito. Tanto ele como dentro de um arquivo, quanto ele como uma mensagem, por exemplo. Ah, Thiago, consigo bloquear também CPF, por exemplo? Consegue bloquear CPF também. Ó, consegue gerar um CPF aqui, qualquer. Copio. Volto aqui. Notem que esse aqui, ó, eu já estou fazendo a inspeção SSL. Troco aqui o CPF. Só que não bloqueou, passou. Por quê? Porque eu não tenho a regrinha lá pronta. Então, eu vou voltar aqui. Para facilitar, eu vou colocar CPF. Vou selecionar um sensor que eu já tenho criado aqui, chamado CPF. Esse sensor, só para vocês verem, ele é basicamente um sensor para identificação do CPF utilizando expressão regular. Então, a gente tem uma expressãozinha regular aqui para identificar CPFs, validar e identificar CPF. Coloco ali, ele vai bloquear esse acesso para mim, para message, para facilitar aqui, para todos os tipos de protocolos, enfim. Coloquei ali, CPF, ok. O mesmo conteúdo agora foi bloqueado, tá? E é claro, a gente consegue visualizar isso dentro do FortiSASS, na parte de logs também, enfim. Toda essa parte de controle aqui a gente consegue estabelecer. Seja ela para DLP, seja ela para controle de aplicação, enfim, é tudo configurado aqui. Acho que, como a grande maioria de vocês, talvez já deva ter trabalhado com FortiGate. Um detalhe importante aqui, por exemplo, eu estou permitindo acesso à internet full. Só que notem que antes dele, eu tenho uma regra falando sobre infectado, ou seja, origens que tem a tag de ZTNA.
como infectada, vai bloquear o meu acesso. Então, o que eu posso fazer nesse caso aqui, com esse caso de uso? Eu posso vir aqui, por exemplo, no meu FortiGate. Se eu editar um registro aqui, vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho uma regrinha dentro do meu FortiSAS, que essa tag infected PC, ela vai ser aplicada quando eu tiver essa chave de registro aqui existente, ó. Eu tiver isso configurado como sim. Por que não está dando? Por que esse client aqui não tem essa tag? Porque ela não está como sim aqui. Eu não tenho nada chamado sim aqui. Mas se eu rodar esse editor do Regedit aqui, ó, ele vai criar para mim esse sim. Automaticamente, em alguns segundos, quando a próxima sincronização acontecer em 5 segundos, a gente vai ter essa tag sendo aplicada para esse equipamento aqui. Com essa tag sendo aplicada para ele, a postura desse equipamento mudou. Nesse momento ele está infected. Logo, como ele está infected lá, se ele tentar navegar, eu não vou conseguir mais navegar, eu não vou conseguir fazer acesso nesses portais que eu conseguia antes. Por quê? Porque eu estou dando match agora em um outro lugar. Eu estou dando match nessa primeira policy aqui, que é a policy como infected. Tá? Então, eu não dou mais match nessa regra aqui. Por quê? A postura da máquina mudou. Essa postura, é claro, pode ser aplicada invariavelmente. Então, pode ser aplicada para o acesso privado, que inclusive está na mesma tela aqui. Então, onde eu configuro as minhas regras de acesso à internet, é a mesma tela, na mesma console, onde eu configuro as minhas regras de acesso aos recursos privados, ou seja, aqueles servidores que estão na minha rede, as aplicações que estão na minha rede. Tá? Isso aqui facilita bastante. Eu não tenho 2 consoles, eu não tenho 2 produtos distintos para fazer essa configuração. E é claro, todo esse acesso à internet aqui que foi bloqueado, por exemplo, eu conseguiria visualizar aqui, ó. Ó, vocês vão ver aqui, ó, deny, por quê? Porque deu match nessa policy aqui, ó, team infected. Então, ou seja, o que estava antes funcionando passou a dar match nessa policy infected aqui, e aí eu passo a ter problemas e passo a não ter mais acesso. Enfim, bom, essa é uma parte do lab, acho que eu estou falando bastante aqui, talvez passando um pouco do tempo, mas eu queria trazer mais alguns detalhes para vocês aqui sobre alguns funcionalidades mais avançadas do FortiSAS. A parte de DEM, né, que a gente comentou, eu comentei para vocês, a gente colocou para ele fazer uma análise ali, deixa eu ver se não passou muito tempo, talvez. Mas eu consigo vir aqui na parte de DEM e a gente pediu para rodar uma análise do endpoint para o acesso ao Office 365. Então, nessa análise, não é aqui não, Manage Endpoints, eu vou pegar esse carinha aqui, e se eu vier aqui, acho que demorou muito tempo aqui, mas eu vou deixar ele rodando aqui de novo para a gente ver logo, logo. Daqui a pouco aparece o resultado aqui. Eu demorei muito para voltar. Mas, basicamente, a gente consegue com que, nesse momento, o que eu estou fazendo? Estou fazendo com que rode um teste de performance do endpoint, desse endpoint especificamente, até o serviço do Office 365. Isso facilita bastante o troubleshooting, eu validar a experiência do usuário e etc. E claro, se eu vier aqui na parte de DEM, eu vejo como está o acesso dos meus POPs, ó, a partir de cada um dos POPs, jitter, latência e perda de pacote e o cálculo MOS de qualidade de cada POP para esse serviço da Apple, por exemplo, para os serviços do Office 365, né, do Microsoft Office 365, enfim, eu consigo fazer esse quantificativo. Eu sei que, e aqui, é claro, o usuário começou a reclamar de lentidão, de problema de acesso, algo nesse sentido, eu entendo que a gente vai conseguir trazer um troubleshoot, uma visibilidade do que de fato está acontecendo no ambiente de forma muito mais rápida para esse usuário.
né? Isso porque a gente consegue rodar esses testes aqui e fazer essas validações, tá? Então, o serviço de DEM já é um serviço presente aqui dentro do FortiSaaS. Alguns outros serviços também são possíveis para facilitar. A gente sabe que os times normalmente são times não tão grandes, né? Mas a gente consegue um serviço de integração de SOC as a Service com o FortiSaaS, onde a gente consegue direcionar os logs do SaaS para um SOC Fortinet. Esse SOC vai trabalhar, vai ajudar a gente a analisar, vai gerar relatórios recorrentes para a gente e vai nos ajudar a investigar ou até mesmo trazer alertas e até algumas análises mais preditivas, né, como indicadores de IOC, remediação, enfim. É um serviço Fortinet também para dar um boost no nosso serviço de SOC com a ajuda da Fortinet também. A análise forense também é um serviço que a gente consegue adicionar, a gente trabalhar em conjunto com a análise forense Fortinet, ajudando vocês, por exemplo, a investigar um incidente, a investigar uma cadeia de acontecimentos dentro do produto. É um serviço adicional que a gente consegue ter dentro do FortiSaaS para auxiliar vocês no dia a dia e trazer um maior nível de segurança para a rede como um todo, tá? Um onboard assistido, né? A gente tem esse serviço também para aquele cliente que está iniciando com o FortiSaaS, viu que eu falei bastante coisa aqui, mas faltou bastante coisa ainda. Putz, eu não sei como é que é a melhor forma de eu fazer com a arquitetura que eu quero estabelecer, enfim. Existem várias opções, o parceiro pode estar ajudando vocês nisso, nós podemos ajudar vocês nisso com serviço de professional service, serviço de consultoria e também com serviço de onboard assistido. São alguns serviços, algumas possibilidades que vocês podem estar fazendo uso, né? É claro, para facilitar o dia a dia de vocês. Estamos nesse momento com a promoção de FortiSaaS, onde esse slide aqui está com um probleminha que eu não consegui tirar, ele está trocando. Mas onde a gente consegue comprar, na verdade, comprando um FortiAP do modelo 431F, vocês conseguem fazer o uso do FortiSaaS, gerenciar ele pelo FortiSaaS, ter acesso a essa console que eu mostrei para vocês até o final desse ano de 2024. Tá aqui o QR Code, vocês conseguem pegar mais informação lá e, tendo dúvidas, é claro, podem sempre estar acessando a gente para pegar mais informações adicionais, mas é uma promoção que está em vigor durante o ano de 2024, que eu acho que é bem interessante para vocês. E claro, como muitos dos nossos produtos têm sido utilizados, a gente tem adotado alguns modelos de pontos para uso desses produtos, o FortiSaaS não é diferente. A gente pode fazer o uso de FortiFlex Points, são pontos que a gente consegue adicionar e fazer o uso de serviços não baseado num licenciamento fixo, anual, enfim. A gente consegue pegar pontos que vão ser consumidos de forma periódica para um uso mais dinâmico, um uso mais granular, tá? É possível também. Qualquer dúvida sobre isso, podem nos procurar, tá? Bom, estou entrando na fase final aqui, só queria relembrar isso para vocês. Por que o FortiSaaS? Bom, sistema operacional único em todas as plataformas, em todas as funcionalidades que a gente tem trabalhando por ali. Segurança alimentada por IA, a FortiGuard é mundialmente conhecido, né, que é a nossa central de pesquisa, desenvolvimento, de segurança. Então, vai trazer um nível de segurança bem interessante para a gente. Simplicidade, vocês perceberam, um agente unificado, console unificada, com várias funcionalidades consolidadas ali, facilita muito a gerência. A console, vocês puderam perceber que ela é bem simples, bem intuitiva de trabalhar, e flexibilidade. A gente tem várias possibilidades de implementação, tanto com funcionalidades, com arquiteturas, enfim, a gente tem muitas possibilidades. Então, o FortiSaaS acaba sendo um serviço, uma suíte de produtos e funcionalidades bem interessante para vocês e que vai trazer, com certeza, aumentar o nível de segurança, a facilidade de operação e visibilidade do que está acontecendo na rede de vocês. Tá? Poli, eu não sei se tem um tempinho para dúvida, se a gente ainda tem quórum para isso, mas estou por aqui. Sim, temos quórum para isso. Na verdade, primeiro, agradecer você, Thiago, pela apresentação. Muitas perguntas foram sendo enviadas aqui ao longo, né, da sua apresentação.
o pessoal se manteve aqui conectado. Então, agradecer também a todos que nos acompanharam nesse webinar, que mandaram as suas dúvidas. Nós estamos com um desafio aqui de tempo, né? Porque já chegamos aqui às 11, passamos, né, das 11 da manhã, mas eu queria fazer 3 perguntas aqui, Tiago, e aí a gente encerra e depois, pessoal, a gente envia esse material para vocês, as perguntas que vocês nos enviaram, nós não vamos ficar sem responder, sem enviar também a gravação desse webinar. Eu acredito que vale muito aí revisitar todo o conteúdo que foi apresentado. Tivemos muitas perguntas sobre POC, então como que é feito aí para solicitar, mas eu vou fazer aqui as 3 perguntas. Tiago, a primeira é do Luiz Felipe, ele é da Seduc Rondônia. Ele disse aqui na Seduc temos alguns cenários onde uma grande parte dos usuários estão fora do AD. É possível administrar até mesmo esses? Eu acredito que o AD é possível. É possível sim, é possível sim. Bom, eu vou deixar aqui na gravação essa tela, né, para o pessoal ver como é que funciona a parte de DEM aqui, que eu acabei não esquecendo de voltar na correria do tempo, mas para perceberem que dá para fazer o teste de um lugar para outro, medindo a performance de acesso ao Office 365, enfim, é bem interessante isso aqui. Bom, falando sobre os usuários, é possível sim, a gente consegue criar usuários locais aqui, é claro, né? Mas o cliente ele tem a possibilidade também de usar outras ferramentas externas. Então, às vezes você não tem um AD, mas você tem todos os seus usuários que estão no Office 365. É possível fazer a integração do SaaS com o tenant do Office 365 e autenticar todo mundo lá via SAML. Ou vocês têm talvez um servidor Radius, que é uma base de autenticação que não é o AD, mas é possível, é claro, usar outras bases além do AD para fazer esse controle, inclusive usuários locais dentro do próprio FortiSASE. Perfeito. E aí, seguindo aqui para a próxima pergunta, o Guilherme Magalhães, ele perguntou, em um ambiente com o FortiSASE, os FortiGates precisam ter licenças UTM ou toda a parte de perfis de segurança fica no SASE? Aí vai depender da arquitetura que você pretende, mas é possível fazer das duas maneiras, ou onde você tiver FortiGate. Inclusive, uma funcionalidade bem interessante que eu acabei não comentando, tem várias, a gente tem uma funcionalidade chamada On-Net Off-Net aqui também. Então, ou seja, o usuário que ele está em casa, trabalhando com um profile que ele baixou do SASE, quando ele vai para a rede da empresa, eu tenho a possibilidade de falar o seguinte, quando ele estiver na rede da empresa, ele não usa o profile do SASE. Ele vai usar a rede da empresa, ele vai usar o nível de segurança que ele tem na empresa, o firewall da empresa em si. E quando ele estiver fora, ele usa o SaaS. Enfim, existe essa possibilidade de configuração automática para isso também. É uma possibilidade. Vai depender, mas é possível também você começar a desonerar licenciamento on-premise e levar esses usuários para serem inspecionados, né, para a gente trazer um nível de segurança maior no SaaS. Vai depender muito da dinâmica que vocês querem implementar. A gente tem as duas opções. Perfeito, muito obrigada, Tiago. E aí, para encerrar aqui, o Emerson Santos perguntou, mas não foi só ele. Outras pessoas fizeram a mesma pergunta, que é se a Fortinet tem como oferecer POC nos clientes. E aí, só abrindo aqui um parênteses, né, antes mesmo de você responder, nós temos aqui, pessoal, a lista de todos que entraram no webinar, fizeram essas perguntas. Nós temos uma equipe comercial aqui pronta, então, em breve, eles entrarão também em contato com vocês, mas pode dizer, Tiago. Existe sim, existe sim. O SaaS em si, a gente só diz que assim, a gente tem que ter uma conversa antes com vocês, tentar endereçar todas as dúvidas, ter um plano claro de POC, do que vai ser testado, etc. Talvez vocês validarem via demo, ter uma demo específica para as necessidades de vocês, enfim. É um assunto amplo para a gente cobrir uma hora, principalmente com demo, né, e tal, mas existe a possibilidade, tá? Existe a possibilidade, a gente tem feito bastante POC, faça contato com a gente para a gente identificar a melhor forma de dar sequência na análise da solução por parte de vocês. Perfeito. Mais uma vez, agradeço, Tiago, pela sua condução e apresentação. Agradeço a todos que participaram aqui do nosso webinar. Como eu disse, reforço, todas as perguntas elas serão respondidas e enviadas.
Teremos o cuidado também de compartilhar a gravação com vocês. E fiquem atentos, porque em breve nós teremos mais um webinar dessa série Fortinet. Muito obrigada, Thiago. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Então, bom dia. Tchau, tchau.